Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos. Vamos falar com nosso Deus através de uma oração. Nosso Deus, nosso Pai santo, bondoso, obrigado por este dia. Obrigado por sua bondade, Senhor, pelo seu cuidado, pelo seu incomparável amor por cada um de nós. Senhor Deus, nós imploramos que o Senhor fale aos nossos corações através da palavra do Senhor, que é poderosa, que é viva, verdadeira, eficaz. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero hoje falar com vocês a respeito do incomparável amor do Deus Redentor. O incomparável amor do Deus Redentor. E para isso nós vamos olhar no livro do profeta Isaías, no final do capítulo 2, no final do capítulo 42, e também o início do capítulo 43. A palavra do Senhor nos diz assim no verso de número 18: surdos, ouvi, e vós, cegos, olhai para que possais ver. Nesse texto, o Senhor Deus está falando com pessoas que Ele chama de cegos e surdos. Essas pessoas são assim chamadas porque elas não estão conseguindo compreender o amor, o cuidado de Deus nas suas vidas. Eles estão vendo as amostras do agir de Deus, mas não conseguem compreender. Então eles são chamados de cegos e surdos espiritualmente. Não é um surdo ou um cego literalmente, mas é um surdo, um cego espiritualmente. Uma pessoa sem percepção espiritual. Alguém que não consegue entender o que Deus está fazendo. Não consegue entender o agir de Deus. E o Senhor diz aí, nesse contexto, que Ele, por 2 vezes, mostrou-lhes o seu amor e o seu cuidado. A primeira forma como Deus mostrou o amor e o cuidado dele para com o seu povo aí, foi através da lei. Lá no verso 21 de Isaías capítulo 42, diz assim: foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Por causa da vontade de Deus e porque Ele é um Deus de amor, Ele entrega para o seu povo uma lei, a palavra, normas, regras, e Ele faz essa palavra ser vista para eles. Ele faz com que essa palavra chegue para eles, Ele faz com que essa palavra brilhe e seja mostrada para eles, mas eles não conseguem entender. Essa palavra de Deus, essa lei de Deus, ela se refere principalmente aos 10 mandamentos. Ali nós temos orientações de Deus para o seu povo, no que diz respeito à sua relação com Deus e a sua relação com o próximo. E ali o Senhor orienta o seu povo sobre como deve servi-lo, como deve conviver com as pessoas que estão ao seu redor. E essas regras trariam segurança, trariam paz, trariam alegria, trariam boa convivência para o povo de Deus. E essas leis do Senhor trariam proteção. E essas leis também trariam recompensas. Se eles fossem obedientes a essas leis de Deus, eles seriam recompensados com vida longa, com proteção e com muitas e muitas bênçãos. Porém, o povo de Deus não consegue entender que através daquelas leis, Deus estava querendo mostrar para eles o seu amor. Então, o Senhor Deus deu um primeiro sinal para o seu povo, um sinal do seu amor, e esse sinal foi a lei. Com essa lei, eles seriam protegidos, seriam guardados e teriam boa convivência uns com os outros e uma correta vivência e relacionamento com Deus.
Mas o Senhor também deu para eles um segundo sinal do seu amor, e esse sinal foi o juízo. Está aí no capítulo 42 de Isaías, no verso 22, que diz assim: não obstante, é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa, e ninguém há que os livre por despojo, e ninguém há que diz restitui. O que está acontecendo aqui? O povo de Deus teve a sua terra invadida pelos babilônios e levado, oprimido para uma terra distante. Os poucos que ficaram completamente oprimidos e sem condições de reagir. Os que foram levados foram mantidos oprimidos pelo governo babilônio e perderam a sua liberdade e foram expostos à idolatria e crendices e vários tipos de aflições. Pois bem, Deus já havia falado com o seu povo que se eles fossem obedientes, Deus os abençoaria, os guardaria. Mas se eles se afastassem do Senhor e insistentemente continuassem afastados do Senhor, Deus então usaria o inimigo para trazer sobre eles guerras, aflições e sofrimento, para que assim um dia eles pudessem se arrepender e se voltar para Deus. O povo de Deus recebeu a lei e não conseguiu compreendê-la como expressão do amor de Deus. Agora eles vão receber o juízo de Deus. Deus está permitindo que a sua palavra se cumpra na vida deles através daquela promessa de juízo, onde o inimigo vem, tira deles a sua liberdade, tira deles a sua paz, traz sobre eles a escravidão, a opressão, a angústia, mas ainda assim eles não conseguem compreender que para eles o melhor é estar perto de Deus. E durante muito tempo eles ainda viveram rebeldes. Somente após 70 anos é que eles começam a compreender o amor de Deus e Deus então os traz de volta para casa. Mas então nós estamos vendo que Deus deu ao seu povo duas amostras do seu amor. A primeira amostra foi a lei. A segunda foi o juízo. Deus está usando esses dois sinais para mostrar para o seu povo: vocês são amados, fiquem perto de mim, o melhor para vocês é estarem nos meus braços, é caminhar comigo em amor e obediência. Mas ainda assim o povo de Deus permaneceu duro, permaneceu incapaz de compreender a totalidade do amor de Deus. Veja agora como o amor desse Deus é maravilhoso. Como o amor de Deus é uma coisa bela, majestosa, gloriosa. O capítulo 43 começa dizendo assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou. Deus tem algo a dizer para vocês. Ainda que vocês não conseguem compreender o amor de Deus, ainda que vocês vejam a lei e não a entendam, ainda que vocês vejam a opressão do inimigo e não entendam que o melhor para vocês é estar ao lado do Senhor, ainda assim eu não desisto de vocês. Ainda assim eu estarei com vocês. Não tenham medo, eu estarei com vocês nos momentos de aflição. Se vocês passarem pelo fogo ou pela água, eu estarei com vocês. Estarei junto com vocês nas suas fadigas, nos seus sofrimentos. E aí no verso 6, o Senhor diz assim, do capítulo 43: direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Traz o meu povo de volta. Vocês que levaram o meu povo como escravo para longe, devolva-os de volta para a sua terra. Aqui nós temos aquilo que chamamos de redenção. O Senhor pegando alguém preso, tirando da sua prisão e trazendo e pondo em liberdade. O Senhor aqui se mostra como o redentor, como o libertador do seu povo. Ainda que esse povo
seja um povo surdo e cego para o seu amor, para a sua grandeza, para a sua majestade. Hoje, nós entendemos que essa libertação de Deus já não é mais Deus nos tirar de um país onde somos escravos de um rei. Hoje essa libertação de Deus, ela aconteceu lá na cruz, quando o Filho de Deus, Jesus Cristo, Deus vivo, se entregou na cruz para pagar pelos pecados de gente lento para compreender o amor de Deus, assim como você e eu, pessoas que veem o amor de Deus, mas são demorados para entender o seu cuidado, a sua proteção, o seu amor. O próprio Filho de Deus, insistentemente, por causa do grande amor de Deus, foi à cruz por você e por mim. E ali na cruz, Ele não nos liberta, não é de um país opressor, mas Ele nos liberta da opressão do pecado, da escravidão. Éramos amarrados pelo pecado, aprisionados, presa do pecado, indo em direção ao fogo eterno, mas ali na cruz o Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, estava como que dizendo: estejam agora em liberdade, soltem o povo de Deus, abram as mãos e deixem que eles saiam, eles são meus. Ali o Senhor estava redimindo, sendo o redentor, o libertador, meu e seu. Ali naquela cruz, o Senhor Jesus estava fazendo por você e por mim o mesmo que Deus fez pelo seu povo na época de Isaías. Estava fazendo uma obra de libertação, nos pondo em liberdade, ainda que sejamos lentos para entender o amor e o cuidado de Deus, ainda que sejamos lentos para ouvir a sua palavra, Deus insiste em amar a mim e a você. É por isso que Ele envia o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem e abre a nossa mente para entendê-lo, abre o nosso coração para sentir o amor dEle, abre os nossos olhos para ver o cuidado dEle, abre os nossos ouvidos para que a palavra entre e chegue aos nossos corações, porque se não fosse o Espírito Santo, continuaríamos duros, surdos, cegos com relação a Deus, sem enxergar, sem ouvir, sem sentir o cuidado, proteção e amor de Deus. Ainda bem que o Senhor é tão bondoso e o amor dele é tão maravilhoso, que mesmo sendo nós tão duros, o Pai envia o Filho compra você e a mim na cruz, e o Espírito Santo vem aos nossos corações para nos dar sensibilidade para com esse grande amor, para abrir os nossos olhos, para ver o cuidado, o amor, a proteção, o socorro, a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Que Deus ricamente te abençoe e que você se renda a esse grande e incomparável amor de Deus. Que você ame esse Deus mais do que todas as coisas e que você olhe ao seu redor para as coisas que estiverem acontecendo ao seu redor, sejam elas agradáveis ou não, mas perceba que o Senhor está ao seu redor, cuidando de você, nos momentos fáceis ou difíceis, nos momentos tristes ou alegres. O amor dele continua estendido sobre a sua vida, derramado sobre você, e ele continua te conduzindo com um carinho de pai, com um amor grande, incompreensível e verdadeiro. Deus esteja com você. Vamos orar ao Senhor. Nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por nos amar de forma insistente, e muito obrigado porque o seu amor transforma a nossa vida, e por causa do seu amor somos postos em liberdade para viver contigo eternamente. Senhor, te agradecemos e pedimos que o teu Espírito Santo, dia após dia, abra os nossos olhos para que possamos ver a grandeza do amor e do cuidado do Senhor e possamos perceber a tua presença dirigindo a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida de forma gloriosa. Que o Senhor esteja com você e com a sua família.
Um grande abraço. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim.